Mais uma vergonha internacional para o Brasil. Pedro Vaca, relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, desembarcou no país e adivinha com quem ele foi falar primeiro? Com as vítimas da censura? Com aqueles que tiveram suas liberdades violadas? Não, ele correu direto para ouvir os ministros do STF. Em meio a tudo isso, o comentarista da Auriverde Brasil, Adriano Castro, mas também conhecido como Didi Red Pill, repudia a atitude de Pedro Vaca, relator da comissão da OEA, que ao chegar no Brasil e ouvir primeiramente os ministros do STF ao invés das vítimas. Ouviu primeiro os acusados para depois ouvir as vítimas. Eu acho que ele começou muito mal porque ele simplesmente inverteu a ordem da situação. Em primeiro lugar, você deve ouvir a vítima e depois você poderia ouvir o algoz, né? E ele simplesmente inverteu. A primeira visita que ele fez foi simplesmente para o ministro Barroso e o ministro Alexandre de Moraes, que evidentemente venderam para ele uma narrativa que não condiz com a realidade do que de fato tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Enfim, eu não vejo sinceridade nesse cara. Ele é um esquerdista, colombiano, amigo do Petros, e ficou calado durante muitos anos sobre tudo o que acontecia no Brasil. E evidentemente que essa demonstração dele agora de querer mostrar serviço, a mim me soa muito estranho. De qualquer jeito, como eu disse, ele inverteu a situação, começou pelo fim, em vez de começar ouvindo primeiro os presos políticos e seus advogados. Eu acredito que o Vaca deveria sim visitar in loco lá na Papuda, na Colmeia e em Bangu os presos políticos do Brasil, olhar cara a cara, tete a tete, bater um papo com Daniel Silveira, com os senhores e senhoras que estão presos na Papuda e na Colmeia, para depois, lá no final, depois de ouvir toda a sociedade civil organizada, mas ligada de fato a essa problemática dos presos políticos patriotas brasileiros, aí sim ele poderia ir lá no STF conversar com Barroso e com o ministro Alexandre de Moraes. Barroso também disse que, segundo a mídia, veja como funcionam as coisas, né? A mídia coloca a informação que é usada pelo Poder Judiciário para ou tomar medidas contra a direita ou suprimir a voz da direita. Então Barroso disse para o senhor Vaca que foi necessário uma atuação mais firme, né? Porque, inclusive, se falou em golpe de Estado e mais ainda em assassinato de ministros da Suprema Corte, do presidente da República e do vice-presidente da República. Bom, evidentemente que nada disso, absolutamente nada disso resta provado. Foi apenas o ministro Alexandre de Moraes que falou isso em algumas entrevistas. Uma hora seria preso e assassinado no meio de uma estrada entre Brasília e Goiânia. Na outra hora ele seria enforcado em praça pública, lá na Praça dos Três Poderes. Enfim, narrativas que não param em pé. Eu acho o seguinte, não boto a menor fé no relatório desse senhor Vaca, a não ser que ele realmente preze mais o emprego dele do que os amigos do Foro de São Paulo. Se for por esse caminho, o relatório tem alguma chance de ser minimamente factível e aceitável. Se for pelo caminho de agradar aos amigos dele, como sempre fez, aí a gente já sabe que desse mato não vai sair coelho nenhum. Isso mesmo. O representante de uma entidade que deveria prezar pela justiça e pelos direitos humanos escolheu ouvir primeiro os algozes, os responsáveis pela censura, pela perseguição e pelo cerceamento da liberdade de expressão no Brasil. E isso mostra muito bem o jogo que está sendo jogado aqui. É um teatro, uma farsa. Como alguém que se diz defensor dos direitos humanos pode ignorar as pessoas que tiveram suas redes bloqueadas, contas bancárias congeladas e até mesmo foram presas apenas por expressarem suas opiniões? Isso não é defesa de direitos humanos. Isso é compactuar com um regime autoritário. O cara é amigo da esquerda, é esquerdista, tem Twitter dele criticando o Twitter, dizendo que o Elon Musk tá permitindo fake news e coisa e tal. Você conhece o tipo de coisa, ou seja, tá mais do que na cara que essa visita do CIDH é coisa armada pelo governo Lula e pela ditadura do Alexandre de Moraes para poder dizer que não, tá tudo bem, tudo tranquilo, foi plenamente justificada toda a censura que houve aqui, né? E tem até um Twitter antigo dele que recuperaram aqui, olha só. Discurso de ódio está crescendo no Twitter
em seus principais mercados depois que o Musk tomou conta, né? O Musk cortou virtualmente toda a equipe no Brasil, permitindo um aumento em desinformação não moderada que ajudou os ataques contra os nossos ataques contra o centro de governo. Ou seja, ele está criticando aqui justamente o Twitter do Elon Musk, para você ver que esse cara aqui não é a favor de liberdade de expressão, ao contrário, é da turminha esquerdosa, é realmente um cara que vem aqui para elaborar um relatório bonitinho dizendo que não, tá tudo certo, Xandão, tudo democrático, salvador da democracia e coisa e tal. Barroso, nossa, não, ele falou, derrotamos o bolsonarismo, mas ele é um cara isento. Não, ele é um cara democrático, ele é um juiz isento que não tá de nenhum lado das coisas. O Alexandre de Moraes não tá certíssimo, olha só, queriam matar o Alexandre de Moraes, né? Um absurdo esse tipo de coisa. Tá mais do que na cara que houve um acordo entre eles pro Moraes liberar algumas coisas, se bem que eu não sei não, tá? Porque esse negócio aqui o pessoal tá dizendo que é por causa da visita do CIDH, eu acho que eles estão querendo dizer que é por causa da visita do CIDH, mas na verdade o Moraes tá liberando a conta do pessoal por medo do Trump e medo do Elon Musk, né? A gente sabe que vai pegar para esse pessoal daqui a pouco, né? De qualquer forma, é importante a gente deixar nossa voz ser ouvida por esse pessoal. Ele vai ter que constar no relatório que ele falou com as vítimas do Alexandre de Moraes, quais foram as reclamações feitas, né? Então, o pessoal está marcando uma grande manifestação no dia, tá aqui, ó, dia 12/2, amanhã, né, às 16 horas, em frente ao MASP, justamente o pessoal, no momento que vai estar o pessoal da OEA aqui no Brasil, para tentar mostrar para ele que tem muita gente do outro lado, que ele está ouvindo só o pessoal da STF, só a esquerda brasileira, do outro lado tem gente também. Isso vai mudar alguma coisa no relatório final dele? Eu duvido muito, esse cara é esquerdoso, ele vai repetir todas as boboseiras lá. Mas se isso estiver constando no relatório de qualquer forma, pode ser que a gente tenha um gancho aí para ajudar o Trump nas ações que ele vai tomar aqui no Brasil para garantir a liberdade de expressão, né? Manifestantes estão convocando, portanto, essa passeata em São Paulo no mesmo dia da visita do CIDH em São Paulo. Então, o que está acontecendo, né? O cara tá lá, primeira coisa foi conversar com a STF, já começou errado, começou a ouvir a acusação, o perpetrador do ato, ao invés de ouvir a vítima do ato, mas agora ele vai ouvir as vítimas, né? E nós vamos escutar isso daí, vamos ver o que vai ter nessa história. Vamos fazer nossa voz ser ouvida. Esse cara é um idiota, é um esquerdista, é um lulista, vai fazer um relatório favorável a eles. Mas pelo menos se esse relatório constar as nossas reclamações, já vai ser um ganho muito grande pra gente. A gente tem que deixar isso claro, tem que ficar grande demais pra ele não poder esconder isso, pra ele não poder dizer que não vi manifestação nenhuma e coisa e tal. Então é isso daí, galera. Quem puder aparecer lá na Avenida Paulista amanhã, às 16 horas, eu sei que tá muito em cima da hora essa coisa, mas o ideal é justamente a gente poder fazer a voz nossa ser ouvida para esse relatório não ficar 100% a favor deles, tá?